Paz, queridos, boa noite. Hoje teremos uma live especial com o professor Renato. É o professor de economia. Tenho certeza que vai ser benção aí para as nossas vidas. Aqui. Aqui, convidar. Nada Aí, conectado. Ah, como está, tudo bem, pastor? professor? Tudo bem? Como é que tá o áudio? Opa, peraí que tá. Deixa eu colocar numa posição Aí, aqui. Fica certinho. legal para nós dois. Como é que tá o áudio aí? Está ótimo. Maravilha. Tudo bem? Tá escutando bem? Tô direitinho. Ótimo, que bom. Que bom. Deixa eu só acertar que está muito alto. Aí, tá bom, eu chego mais perto. Boa noite, Tá bom. professor. Como é que o senhor está? Boa Tudo noite a bem? todos. Tudo em paz, pastor Silvio. Agradeço aí Amém. ao Ministério Elim pelo convite, ao senhor, à pastora Claudineia, e espero que seja uma noite muito abençoada, muito produtiva e que possa colaborar para a vida de muitas pessoas aí. Eu creio que será assim. É, esse momento que nós estamos vivendo, o momento que não só o país, né, mas o mundo está vivendo, né, é algo, vamos dizer assim, é novo, né? As pessoas, elas, no dia a dia já têm as suas dificuldades, né? Com a questão da economia, né? E nesse momento eu acredito que tem muita gente passando dificuldade, né? E com muitas dúvidas, porque não se tem uma ideia do que vai acontecer no futuro, né? Sim. E eu acredito que muitas pessoas estão perdidas, né? É, é um momento pontual. Acho que a gente nós crescemos na dificuldade, né, Pastor Silvio? Então eu trago sempre assim uma possibilidade do que você está aprendendo nesse deserto, nesse momento difícil, né? Ah, o momento econômico, eu explico o que se chama na economia de risco sistemático. Ele é um risco que ele afeta os três atores econômicos: famílias, empresas e governo. Então, quando ele vem, ele atinge a todos de uma determinada forma. E como toda crise, alguns setores saem mais fortalecidos, alguns segmentos da economia saem fortalecidos, outros sentem um impacto muito forte, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos uma indústria muito forte, né? Então, o que acontece quando o senhor pensa, por exemplo, na questão de um supermercado, quando um consumidor compra aquele produto, por exemplo, uma simples caixa de leite, um pacote de arroz, coisa assim, há toda uma cadeia produtiva Sim, funcionando. Para aquele produto chegar lá na gôndola, nós tivemos uma indústria do agronegócio funcionando, nós tivemos logística funcionando, nós tivemos uma empresa ali produzindo, funcionando, nós tivemos também um estabelecimento para que as pessoas pudessem comprar. Então, é interessante nessa hora, assim, que o senhor percebe que a economia, como ela lida com a escassez, ela não, alguns setores eles saem mais fortes, alguns setores sentem o impacto de uma maneira muito forte. Então isso acontece no emprego. Há é pessoas, por verdade. exemplo, que estão trabalhando naturalmente, né? E outras não, outras perderam seus empregos ou estão na redução de jornada de trabalho. Então é um momento de aprendizado. Acho que
na vida do senhor, na minha vida, nas nossas casas, nas empresas, no país, no planeta. Há um aprendizado para todos nós e precisamos ver com um olhar de esperança para isso tudo que está acontecendo, né? Para que a gente consiga realmente um aprendizado e uma nova forma de lidar com as coisas muito mais positiva, né? Então, Sim. o que faz a diferença? Estava refletindo nesse aspecto, né, Pastor Silvio? O que faz a diferença? Quem se preveniu. Quem É, quando, é igual assim, eu falo assim, quando a gente fala da reserva de dinheiro, é igual fazer um seguro de um carro ou não, né? Então, por exemplo, por que que a pessoa vai fazer um seguro de um carro? Ah, ela faz o seguro de um carro porque ela tem medo que aconteça algo, né? Então, vamos supor, você tem dois personagens. Uma pessoa que vai pensar o seguinte: olha, comigo nada vai acontecer, eu não preciso fazer seguro do meu carro, eu não vou bater, não vou ser roubado, não vou atropelar ninguém, eu não corro esse risco. E na outra ponta, você tem a pessoa prudente, a pessoa que vai falar: poxa, é interessante eu ter um seguro de um carro. E o que é essa aposta? Ela está pagando um prêmio por aquilo, por aquele seguro. Então, se ela no ano não acontecer nada, ela se preveniu. Se acontecer, ela está prevenida. Então, no momento quando a gente fala, quando igual o senhor pega Estados Unidos, por exemplo, uma economia que ele consegue, de repente, injetar é, 2 trilhões, 3 trilhões de dólares na economia, né? E o nosso país vinha de uma crise econômica. Então, eu comento que nós já vínhamos de um desemprego, por isso que a nossa onda é um pouco mais forte, né? Nós já vínhamos de um desemprego sem pandemia, sem coronavírus, e seria a expectativa econômica é que seria um ano de recuperação, né? A grande ideia é que seria esse ano de retomada da economia, retomada do emprego. Então, por isso que a entendo. gente percebe, nesse caso, essa diferença, né? Então, eu quero já abrir aqui para os nossos amigos, para que eles Por venham favor. livres aí Ei, para saudade desse assim, povo. fazer pergunta, né? Um Já carinho entrou muito um bom grande por pessoal aí. vocês, um carinho enorme por vocês aí. Que Saudade do bom. povo aí. Para lembrar todo mundo, o professor Renato já esteve conosco, eu acho que já foram em 4 edições, né? Quatro. É, E quatro agora é a edições que esteve virtual. conosco. É a primeira virtual. Agora é virtual, né? A Das nossas primeira online. convenções. É, e essa é a Eu já primeira tinha online, né? ficado Então foram tão, 3 convenções. eu já tinha ficado tão habituado, porque estava no mês de abril agora que não teve, né? Eu falei, puxa, é um outro ambiente mesmo, né? Eles não tiveram a convenção. E nós nem É, tivemos a ideia de fazer a convenção online, né? Na época, né? Que se nós tivéssemos é conversado, verdade. falar, vamos fazer a convenção de outro jeito, né? Vamos fazer Fazer online. a convenção de Mas todo jeito, né? Então, ninguém, a gente realmente, inclusive a sua igreja, Pastor Silvio, foi uma igreja que sempre teve esse cuidado com o seu povo, a sua comunidade, em perceber essa preocupação com as finanças pessoais, essa importância de lidar com as finanças pessoais, né? Então, por isso que a gente está no momento aqui de muito tranquilo nesse aspecto, que realmente vocês tiveram como base esse cuidado nesses 4 anos. Eu nem sei como foram os anos anteriores, mas nesses 4 anos, realmente, o cuidado com o seu povo, que agora muitas igrejas, acho que agora inverteu o papel, né? E que não era a situação de vocês, mas muitas igrejas agora passaram a olhar para o povo, é. Então, para a comunidade, e falar, olha, peraí, agora eu tenho que olhar para vocês também, né? Eu tenho que olhar. então Então é um momento esse, desse esse esse é cuidado. esse é um ponto bem interessante até para gente conversar, porque Por favor. o que desde o início, né, dessa quarentena, eu falei com os nossos líderes, foi da preocupação, né, de nós estarmos olhando para as pessoas, né,
de nós estarmos focando nas necessidades, né? Porque a gente, desde o início, eu já tive essa visão da questão econômica, né? Porque a gente sabe que o país ele vinha saindo de uma crise, né? E que com essa quarentena, com esse fechamento do comércio, nós teríamos uma queda de produção, né? E teríamos aí que eu acredito que vai acontecer ainda, um colapso, né, na economia, né? Há uma previsão aí de uma queda de quase 5% no PIB, né? Então a gente entende que juntando isso com a questão da queda do petróleo, né, que também é uma situação que está mexendo muito com o país, né? São fatores que iriam mexer Nós, justamente com o emprego das pessoas, né? E nós então tivemos desde o aqui início só, nós estamos vendo perdão, isso. nós Então, tivemos aqui só neste ano, né, saiu o dado do Sebrae até agora, fechamento de abril, nós estamos com 300 mil empresas que fecharam as portas. Isso dá 9 milhões de empregos, 300 mil empresas fecharam as portas, meu Pastor Silvio. Deus. Então, é, é um cenário que eu falo assim, né? Às vezes na economia você tem que fugir da informação, porque você toma um É, susto. São torna 300 assustador, mil, né? 300 É mil empresas e a estimativa que o Sebrae fez é em torno de 9 milhões de desempregos aí, que esses pequenos estabelecimentos, que às vezes tem um empreguinho, 2 funcionários, 3 funcionários, e esse pequeno, ele sentiu muito, né? Então ele verdade. sentiu o impacto. E nesse caso, o pastor Silvio, se eu posso, enquanto isso, dar alguns Sim, sim. recados, algumas À vontade, dicas, à vontade. para quem tem empresa e para o profissional, quem está no mercado de trabalho, quem está à busca de um novo emprego. Tem um conceito na administração, no mercado atual, que é um conceito de empresas que elas são chamadas de ambidestras, né? E eu gosto de Ambidestro. levar isso aí para ambidestras. São empresas assim que elas, ao mesmo tempo que elas têm um rigor na execução, elas querem manter uma execução boa, elas, elas são a ação, a criatividade, a inovação adaptada aos tempos. Então, o que eu falo assim, o pastor Silvio, os comércios, as famílias, nós vamos ter que ter essa visão ambidestra, que é o seguinte: ter rigor no seu dia a dia, naquilo que você faz, nos seus processos, mas também estar aberto à mudança, estar aberto à criatividade, adaptar aos novos tempos. Então, eu quero usar como exemplo um comércio, por exemplo. Você tem um comércio assim que sempre foi resistente a delivery. Então, um restaurante que falava o seguinte: ah, não, esse negócio de delivery comigo não dá certo, não tenho paciência para isso, cobram caro. E, de repente, tem lá o vizinho atuando no mesmo ramo que ele, que fala o seguinte: poxa, peraí, eu vou atender agora o meu público aqui no meu restaurante, mas também vou atender esse delivery. Eu quero saber como isso funciona. Falam tanto disso. E aí acontece, pastor Silvio, é o que eu falo da prevenção. Você tem que ficar atento às mudanças que estão ocorrendo, aos cenários que estão mudando. Então, diante da incerteza, por isso que eu falo, quando você pensa em risco, você se previne. Que quem acha que não vai correr risco não toma prevenção nenhuma. A gente não faz plano de saúde, a gente vai fazer seguro, a gente não faz nada. Porque você está tão seguro do ambiente que você não vai ter você não vai querer tomar cuidado, né? E nesse caso, uma pessoa que está sempre olhando à frente, e isso serve para nós todos, sempre vai falar: poxa, peraí, o que está mudando no meu ambiente? Então, aquele restaurante que ele se preparou, o pastor Silvio, ele hoje ele ainda está com uma economia movimentando. Aquele que foi resistente à mudança, resistente aos novos tempos, fala o seguinte: ah, não, isso não era comigo e agora ele quer correr atrás do prejuízo. Pequenos comércios que antes investiam no e-commerce, vendiam presencial na lojinha, mas tinha também o e-commerce, eles se deram muito melhor nesse momento que aqueles que estavam num formato totalmente de loja física. É E aí, verdade. nessa hora, fala: puxa,
olha, por que que eu não vendia através do log, do Rappi, de entrega via Mercado Livre, Marketplace, por que que eu não utilizei outros meios, né? E aquele que já utilizava, ele ganhou velocidade nessa hora, né? É verdade. Então, por Uma exemplo, mudança. necessária, pastor Silva, serve para todos nós, independente do segmento, o que eu levo de aprendizado disso e como eu posso reconstruir a minha forma profissional de atuar, o meu jeito de atuar nesse novo ambiente. Então, pastor Silvio, eu nunca tinha dado aula online, eu nunca fiz consultoria online. O meu formato é de consultoria presencial, de atendimento presencial, de entender o ambiente do cliente e, de repente, as circunstâncias me traz a seguinte possibilidade. Poxa, peraí, agora eu consigo, igual nós agora simultaneamente, nós estamos falando com mais 32 pessoas, eu estou falando com o senhor em outro ambiente Sim. e um novo formato. É. E E aí eu fora percebi o as seguinte, salas agora também, né? Tem hã? várias salas abertas. Além dos 32, tem várias salas abertas. Exato, É, exato. E aí você fala, puxa, e esse aprendizado? Então, hoje, por exemplo, a clientela, o pessoal de consultoria diminuiu bastante a resistência hoje em fazer o atendimento online. Então, hoje já é mais natural eu conseguir falar com um cliente que tem atendimento online. Eu descobri um site, Pastor Silvio, que ele faz o contrato para prestação de serviço, é muito bom. Ele faz um contrato de forma online. Ele cria uma assinatura sua, uma minha, de forma virtual, e nós montamos o nosso contrato com assinatura olha que legal. virtual. Um site chama. Pode falar o nome do site, Pastor Pode, Silvio? pode falar, sim. É o site que chama Authentic. Authentic. Autêntico. É um site que você cria contratos de forma virtual. Quer dizer, eu aprendi a lidar com isso, que antigamente também eu estava no modelo que o contrato para mim é presencial, papel, e de repente não, é um novo ambiente. Então está sendo um aprendizado muito rico para nós, Pastor Silvio. Então, Muito legal. é Então, nesse ponto que. sim, então, nessa nossa nova visão que não só a dona de casa, o pai de família, como o empreendedor, vamos dizer assim, os pequenos empresários, né? Eles precisam estarem abertos a essas mudanças que são necessárias justamente para que não Sim, haja um colapso financeiro, né? exato, exato, exato. Ao invés de. Eu falo assim que você lida com dois elementos muito ruins em nós, que é incerteza e irracionalidade, né? A incerteza, ela é boa porque ela nos dá prudência, ela nos possibilita prevenção, precaução, sabedoria. A irracionalidade, ela é temerária, porque ela pode te levar diante de uma incerteza a um cenário que mais caótico, mais depressivo, mais aterrorizante, mais temerário. E aí é uma pessoa que ela vai se ver naquele momento sem saída. Então, o que nós temos percebido na vida de muitas pessoas diante das dificuldades encontradas são pessoas donos de estabelecimento, empresários, famílias que estão se vendo sem saída. Né? Elas não estão conseguindo encontrar uma possibilidade em torno disso. Então, por isso que nós precisamos trabalhar o outro lado. Olha, o que você pode buscar de possibilidades através disso, né? É Então, verdade. essa é a dica aí para a gente É fazer verdade. uma reflexão. É. Ó, o pessoal que está nos ouvindo aí, que está nos Por favor. assistindo, né, fiquem à vontade para fazer pergunta. Você pode fazer a pergunta aí pelo chat mesmo. A Tá. pastora Claudinea, ela está aqui ao lado para anotar, né, para ficar mais, para me passar de uma forma mais clara, né? E aí eu vou estar passando para o professor, né? Então, Mas, me avisa, pastor Silvio, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? sim, Aí, aí eu vou
comentando algumas ações que a gente começa a fazer agora nesse momento, né? Maravilha. Dicas, Então, dicas, enquanto por favor, enquanto o pessoal entra, e o pessoal por manda favor. alguma pergunta, né, eu queria justamente isso, que o senhor desse algumas dicas para nós aí, sobre economia. Então, partindo da ideia, o que a gente tem que começar a fazer, né? Mesmo tendo renda ou não tendo renda, eu vou falar daqui a pouco da renda, vou falar do investimento, mas primeiro vamos acompanhar assim a questão da despesa. É um momento das famílias olharem as suas despesas, os seus compromissos habituais, aquilo que está pegando, aquilo que está incomodando no dia a dia, e saber o seguinte: o que eu posso reduzir? Então, no que eu posso economizar? Então, é o momento de ir ao mercado, principalmente nesse período de escassez, Pastor Silvio, é muito perigoso, É, porque a escassez, ela assim, às vezes está no comportamento humano, um querer tirar vantagem em cima do outro. Então, na escassez, a pessoa ela fica irracional no preço. E não, gente. é, Se o preço estiver fora daquilo que é o habitual, que é o justo, que é o correto, não compre. Vá em outro estabelecimento, procure outra marca. Então, marcas próprias, por exemplo, pode ajudar bastante nessa hora. Procure marcas, às vezes, do próprio supermercado, que eles vão ter preços mais competitivos. Nos lugares mais carentes. Então, para o senhor ter uma base, eu fui comprar num supermercado de marca, tinha ido comprar lá um lisoforme, que estava aquela loucura para o lisoforme estava R$ 7, né? E nós fomos falar com uma amiga da família, uh, com necessidades, né, mais carente de renda, e na região dela estava R$ 17, o mesmo lisoforme. R$ 10 a mais. Isso é uma muita coisa. exploração. Então, só que acontece, como aquele mercadinho às vezes tem aquele público perto e está com medo, aquele público vai comprar. É muito interessante o senhor olhar o comportamento no supermercado, pessoas que estão pegando sem olhar preço, É, com medo de acabar. Então compra com medo de, não, está faltando, eu preciso comprar tudo quanto é produto de limpeza e compra álcool, paga a qualquer preço. Não, os pés no chão, sabedoria, não compre na irracionalidade, faça a listinha, siga a lista, né? Siga a lista, descarte aquilo que não é necessário no momento, verifique na sua casa realmente o que é importante não faltar e abra mão do descartável, daquilo que não está fazendo falta para sua casa. Então, de repente, por exemplo, se tiver que abrir mão do iogurte, abra mão. Se tiver que abrir mão de determinado produto que você estava habituado, uma marca que você estava habituado, abra mão da marca, não tenha receio. Porque é importante nessa hora nós mostrarmos para esses supermercados, olha, não adianta explorar, o povo está consciente. Mostrar para a indústria, falar, não adianta explorar. Ó, vocês querem explorar, as pessoas vão deixar de comprar. Então, o que é melhor? Não é melhor vender no preço honesto, no preço correto? Então, primeira dica nesse caso aí para a gente poder cortar as despesas, né? Nos contratos bancários também, verifique os juros que estão sendo pagos, né? Juros de cartão de crédito, olhe lá qual está sendo a taxa, verifica com o banco o que você pode fazer para reduzir aqueles juros, né? Evitar a bola de neve, né? De fazer um empréstimo sobre outro, que o importante, Pastor Silvio, é mudar o comportamento, sim. mudar a atitude. Então, mudar nessa hora a forma nossa de consumo. Então, é necessário rever as formas de consumo das famílias, as empresas. O que as empresas estão percebendo hoje no formato online, Pastor Silvio? Com home office, que muitas empresas estão percebendo o seguinte: olha, de repente eu não precisava aquela estrutura tão grande para É, fazer o que eu faço. verdade. Olha, eu não precisava de
um espaço tão grande para o que eu preciso, né? Então, várias empresas estão revendo os seus processos. Revendo o seguinte, olha, qual é meu tamanho? O que realmente eu preciso para fazer bem aquilo que eu faço, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é importante, nesse caso, como sugestão, as famílias reduzirem mesmo esses compromissos habituais, fazer uma revisão, compra de supermercado racional, olhar pequenas reduções naquilo que pode ser feito. Olha, conta de luz, Pastor Silvio, cabe uma dica. Eu vi no Bom Dia São Paulo, né? E cabe uma dica muito importante nessa hora. A Eletropaulo, principalmente, como elas tiraram aquelas pessoas que fazem a leitura da conta de luz, eles estão usando a média dos últimos 6 meses. Então, muitas famílias que agora estão em casa direto, com TV ligada, aparelho ligado, tudo ligado, estão percebendo o seguinte: poxa, minha conta está a mesma. Interessante, a gente até que não subiu muito a conta de luz. É um engano, Enganos. porque É, vem a conta, vem a essa conta. conta vai chegar. Vai chegar. Então, ó, previna-se agora, se o que puder deixar desligado, o que puder economizar na energia, economize, porque eles estão usando a média. Quando voltar aqueles que fazem a vistoria da conta de luz, quando eles voltarem, eles vão pegar qual é o seu número atual e qual é o número que está nessa média. Essa diferença terá que ser paga. Então, E aí é aí pode virar uma bola preocupante, de né? neve, né? Pode virar uma bola de neve, Sim, porque a pessoa não está as contando. lojas da Enel agora, né, não é mais Eletropaulo, mas da Enel, estão cheias, assim, pessoas, antes você passava na loja física, elas estavam cheias de pessoas já fazendo renegociação. Imagine agora, tem Verdade. muita inadimplência na conta de luz, pastor Silvio, muita inadimplência, Porque né? o povo não tá tendo salário, né? Quer dizer, como é que eles vão pagar a conta de luz, pagar a conta de água, né? É até interessante porque, assim, o governo, Daqui a pouco a gente vai ele, falar como gerar renda, hein, pastor Silvio? Vamos muito deixar bom, já essa brecha aí, muito daqui a bom. pouco a gente vai tocar nesse assunto. Porque o governo, ele tirou, vamos dizer assim, a cobrança, ele isentou a cobrança de algumas famílias de baixa renda, né? Mas o pessoal de uma renda média ou média baixa, né? Porque hoje nós temos a média baixa, né? Esse pessoal não foi isentado. E aí esse pessoal Então, que está ficando desempregado não vai ter dinheiro para pagar a conta. e mesmo na baixa renda, é importante verificar as entrelinhas desses acordos que as empresas estão fazendo. Hum, Que justamente. se realmente isso, que muita coisa é falada na mídia, Pastor Silvio, e de repente, na prática, a família não está recebendo. Não acontece, né? Veja aquele exemplo naquele momento da Caixa Econômica, que falava assim: olha, a Caixa Econômica está liberando para todo mundo no início, lembra aquele início? As Lembro. pessoas não tá, ninguém estava recebendo. Só que falavam na mídia, olha, pagamos 2,5 milhões, pagamos mais 5 milhões de brasileiros. E na hora real foi ver que aquilo não estava sendo tão verdade, porque senão não teria tanta fila. As pessoas não estavam recebendo, estavam Não. desesperadas. Depois eles assumiram que o aplicativo estava com problema, né? Mas não é E problema no aplicativo. exato. Então, muita gente faz notícia na mídia para poder tirar a pressão, né? Sabesp, Enel, né? Nesse caso, Eletropaulo. E a gente tem que olhar o seguinte: bom, esse acordo, o que está sendo falado nesse acordo? Será que é uma prorrogação? Será que é uma suspensão da conta? Ou será que é realmente uma anistia da conta? É, Isso é importante a gente acompanhar o que vai ser feito nesse acordo, né? é verdade. É verdade. O professor, que o senhor sugere Manda. aí na questão de poder, as pessoas que estão em casa, que ficaram desempregadas, né, uma forma delas conseguirem levantar algum dinheiro, né? Algum dinheiro extra, Alguma renda. alguma renda, Pastor justo. Silvio, é um momento. Há famílias que, por exemplo, eu falo assim, sempre para o seu usado tem um comprador, né? Sempre. Opa, caiu.
É. Espera aí, pessoal. Vamos ver se a gente chama aqui o professor novamente. Aí, pessoal, parece que vamos convidar aqui de novo. Oi, pastor Silvio. Voltou. Tudo já. Pastor, você O- sumiu. Então, chegou. Eu desabilitei, estava chegando o WhatsApp, ele estava atrapalhando a conexão. Tá tudo, tá ouvindo direitinho? Maravilha, voltou, tá bem. Tá. Então vamos pensar agora. Eu gostaria só um parênteses, dar um abraço para o meu amigo Fábio Anjos aí, que entrou na live. Obrigado Maravilha. pelo apoio aí, Fábio. Seguinte, Pode. pastor Silvio, a parte de renda, como fazer para gerar renda nesse momento? Então, serve para a pessoa que está empregada com renda e serve também para a pessoa que está desempregada nesse momento. Porque eu falo que a renda, ter o salário, pastor Silvio, às vezes, muitas vezes ele nos engana, ele nos acomoda. O salário deixa a pessoa numa zona de conforto que ela não existe. Então, eu falo o seguinte, olha, sempre pense em possibilidade de como você pode ampliar sua renda. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui. Tire os excessos da sua casa, né? Sempre para o seu usado tem um comprador. Então, pegue aquele bem que você tem usado, que você não está usando mais, aquela roupa que você não está usando mais. Hoje as pessoas em casa estão percebendo que tinham roupa demais, coisas demais, e não precisavam de tanto, né? Então, e sempre tem um comprador. A possibilidade da pessoa anunciar o usado naqueles aplicativos, OLX, Mercado Livre, anuncie o seu usado, seja livro, CD, não, mas CD ninguém mais compra. Talvez é o que você imagina, mas alguém vai pagar por um CD. De repente é uma pessoa que é de um sebo, é um colecionador, é uma pessoa que se interessou por esse material que você tem. Então, sempre tem comprador para as coisas usadas. Verifique agora na sua casa como que você pode gerar renda, né? Às vezes tem aqueles brinquedos de crianças que cresceram, pastor Silvio, né? As crianças cresceram, ninguém está usando mais aquele jogo, aquele brinquedo. Eletrodoméstico, às vezes fica lá encalhado. Sabe aquele negócio que a gente fala sempre para quando for receber uma visita, quando vier uma visita, aquilo lá está lá há 5 anos, 10 anos, não tem visita nenhuma. É. E quando vem, você esquece de usar. Então, nessa hora, é interessante, nessa hora, se desfazer desse usado. Fazer uma geração de renda que você consiga ter, através da venda de usados, uma possibilidade de ganhar alguma coisa. A Sim. outra possibilidade que eu anotei aqui, pastor Silvio, é buscar oportunidades profissionais que você pode fazer agora que você está em casa. Então, como eu posso ganhar dinheiro em casa? O que eu posso fazer aqui, já que eu tenho, de repente, o que você tem? Olha, eu tenho um computador. Então, se puder, como você está deixando falar dos aplicativos aí, das dicas, eu vou dar, tá, pastor Silvio? Pode Então, dar. hoje Tá à vontade. tem muito prestador de serviço que ele está parado porque ele estava habituado com aquelas mesmas famílias que chamavam ele. Então, tem um aplicativo chamado Get Ninja. Esse aplicativo ele tem um vínculo com o Rappi, que o Rappi, eu não sei se o senhor sabe, não serve só para comida, serve para serviços também. Então, por exemplo, o senhor Uhum. pode pedir uma consultoria financeira, uma consultoria contábil, o senhor pode pedir um pedreiro, um eletricista, e ele vai te levar para o Get Ninja. O Get Ninja, por exemplo, é uma forma que a pessoa pode se cadastrar e, a partir dali, receber oportunidades no e-mail de serviço. Ela vai Legal. identificando demandas, então, conforme as demandas chegam, ela vai encaminhando para o e-mail da pessoa e aquele profissional verifica se aquele serviço interessa. Então, de repente, você pode prestar serviços de digitação,
você pode estar prestando serviço temporário de forma remota. Tem sites de pesquisa online, Pastor Silvio, igual esse e-mail que a gente está usando agora, esse meio de comunicação. Há sites de pesquisa que pagam a pessoa para você participar de uma pesquisa de uma empresa. É verdade. Então, natural, e aí você ganha um dinheiro para participar. Agora, nesse ambiente, é olhar dentro da sua casa aquilo que você tem e falar como eu posso ganhar renda com aquilo que eu sei fazer. Então, se de repente você faz um salgadinho bom, venda no seu bairro, no seu entorno. De repente, aquilo lá nem era fonte de renda para você, aquilo lá era uma fonte para a família. E agora não, você pode pensar naquilo como uma fonte de renda. E busque parcerias ali, se você mora no condomínio, faça uma divulgação, peça para o síndico fazer uma divulgação no seu condomínio para poder vender aquele produto que você faz, e que muitas pessoas, de repente, vão dar um valor enorme. A família está até enjoada e, de repente, muitas pessoas vão falar, não, peraí, é muito bom. Né? Professor, eu estou querendo vender pavê, professor. A pastora Néia faz um Eu, pavê eu vou maravilhoso. fazer, eu vou fazer aquela piada antiga, eu vou para comer. Você vai fazer, eu vou fazer Eu um para comer. tô querendo fazer para ver, vamos ver. Mas, então hoje, Pastor Silvio, por isso que eu falo, se a pessoa ficar olhando o ambiente apenas daquilo que está acontecendo, do cenário, ela fica sem possibilidade. Aí nessa hora, por exemplo, por isso que é importante pensar em possibilidades, trazer novos caminhos para o cenário, pensar em como eu posso me adaptar nesse novo ambiente. Então, é aquilo que a gente fala também, de repente a pessoa está desempregada, Pastor Silvio, mas é olhar no supermercado, olhar cada empresa lá que está sendo vendendo no supermercado e falar o seguinte, ó, atrás disso tem uma empresa. E essa empresa não está passando crise. Né? Então, lá tem uma administração. Então, se o senhor for ver o Rappi, né, esses Uber Eats de entrega, né, iFood, a gente só vê o motoqueiro. Só que a gente esquece que atrás do motoqueiro tem uma administração, tem recursos humanos, tem contabilidade, tem finanças, tem jurídico. Então, você tem logística, você tem operação, você tem lá toda uma estrutura dando apoio para aquela moto. E nós não percebemos, nós ficamos olhando, puxa vida, onde eu consigo emprego agora? Eu trabalho em RH, nossa, não aparece emprego de jeito nenhum, como que eu consigo emprego? E é que você tem que ampliar o olhar. Olha as empresas que estão lá no supermercado, as empresas de limpeza, por exemplo, elas estão em pleno vapor. E empresas do setor de logística estão bem aquecidas, Pastor Silvio, porque não Existem parou a empresas que entrega. agora estão em alta, né? Estão em alta. As marcas populares, por exemplo, as empresas que, na economia, quando tem uma crise, você tem marcas líderes e marcas populares. Eu chamo de líder, seguidor e popular, né? A marca popular, ela ganha na crise. Então, por exemplo, a pessoa deixa de comprar um suco em caixinha e compra um refresco em pó. A pessoa Sim. deixa de comprar aquela marca que ela gosta e compra o mesmo produto. Então, por exemplo, ela queria um refrigerante, não está dando para comprar aquela marca que ela gosta, mas ela vai comprar um refrigerante e de uma marca popular. Então, o setor de marcas populares, eles estão também conseguindo usufruir desse momento, né? Produtos essenciais nem se fala, né, Pastor Silvio? Os produtos essenciais realmente estão com uma demanda muito grande. Como as pessoas estão mais em casa, você tem mais giro de comida, né? Então, a comida essencial, o arroz, o feijão, o açúcar, o macarrão, então eles não pararam. Então é pegar o nome da empresa, falar, deixa eu ver se tem escritório em São Paulo, ou agora, como a gente está falando para o Brasil todo, deixa eu ver na minha cidade, que indústria que tem na minha cidade e falar: será que a minha indústria realmente está fechada? Será que essa empresa realmente está paralisada? Ou será que eles estão trabalhando? Agora, uma questão, Pastor Silvio: vamos precisar nos adaptar em home office.
Muita empresa sim, agora vai contratar pessoas de administração, mas fala, olha, eu preciso de você trabalhando na sua casa, que nesse momento está trabalhando em home office, né? Call center agora tem mudado a operação para home office. Então, aqui são algumas dicas de como gerar renda, Pastor Silvio. Aí eu acho que dá para realmente a gente ver possibilidades de como que a gente pode conseguir renda aí para esse momento tão pontual. E não ficar dependente de um emprego e se o emprego chegar a falar, não, agora está tudo certo. Não. Mesmo com o emprego. Pastor Silvio, as pessoas que estão empregadas, elas também estão vivendo um cenário de incerteza. sim, Não é porque está empregada. Muitas pessoas estão em home office, estão inseguras quanto ao futuro do seu emprego, né? Então, é importante nessa hora entender o seguinte: não é somente o desempregado que ele está inseguro, né? As pessoas empregadas estão inseguras também nesse momento. E o desempregado ele vai ter que agora buscar novas possibilidades de renda enquanto o salário, enquanto o emprego não vem, né? Mesmo como verdade. bico, né, Pastor Silvio? Trabalhar como bico. Sim. Professor, uma pergunta. Com essa situação agora da quarentena, a gente tem visto, nós temos visto muitas pessoas que estão com bastante dificuldade na questão de aluguel, né? Certo. E aí, eu não sei, eu não estou a par se saiu alguma lei ou se saiu alguma diretriz ou essa situação tá mesmo para que cada pessoa venha a negociar com o seu, vamos dizer assim, com o seu locador, seu locatário, né? Olha, nesse caso, Pastor Silvio, eu vou passar uma informação com base naquilo que eu tenho escutado, mas não uma informação jurídica, né? Então, é necessário para quem tem um estabelecimento nessa hora procurar um advogado para conversar, né, é, com o locador, no caso, para saber o seguinte: olha, locatário e locador se encontrarem, ter a presença de um advogado para saber o que pode ser feito de acordo. É necessário, algumas empresas, então, por exemplo, existe uma informação, às vezes, que ela vai errada. Fica a impressão que as empresas que estão no shopping, por exemplo, no início, não, que os shoppings anistiaram o aluguel, né? Só está pagando o condomínio. Não foi uma anistia, foi uma Ah, não foi. suspensão. Né? Alguns fizeram acordo de metade por enquanto, mas é como se o senhor tivesse com uma dívida futura. Então, é importante agora, no acordo, saber o seguinte: conversar realmente com o proprietário, né, do imóvel, é uma conversa franca, explicar a situação e saber o seguinte: não dá para ser só 100% do seu lado. Eu falo que o bom acordo é aquele que ambos cedem e ambos saem satisfeitos. Quando é para atender somente unilateralmente, aí isso não é um acordo, isso é quase uma imposição. Então, por exemplo, é importante você procurar nesse momento o proprietário, a proprietária, e levar uma proposta. O que você propõe nesse cenário? Porque, por exemplo, simplesmente anistiar o aluguel é a fonte de renda daquela pessoa, né? Então, ele vive daquilo. Então, talvez o anistiar pode ser mais difícil. Então, negocie talvez uma redução momentânea, se é possível, temporária, faça um acordo para os 3 próximos meses, daqui 3 meses faça uma revisão desse contrato novamente. Então, buscar possibilidades. Primeiro, no acordo entre as partes. Se for mais complicado, envolver um advogado, uma advogada nesse caso, para dar o apoio, para poder agir ler o seu contrato, saber o que realmente, no que você pode ter de possibilidade ali de negociação. Então, eu posso dar de sugestão no aluguel só com a informação, mas sem um olhar jurídico, tá, pastor Silvio? Certo. Voltando um pouquinho, o senhor tinha falado da questão da economia, né? Na questão de mercado, tudo. E esse é um ponto que eu não consigo entender. Houve uma redução no preço do combustível, né? Então a gente entende que o petróleo ele teve uma queda, né? Só que ao mesmo Certo. tempo
nós estamos vivendo uma alta no preço, né, dos produtos da cesta básica, né? Como eu estou muito no mercado fazendo compra aí, pessoal, eu vejo um aumento muito grande. Esse aumento é justificável? Nesse caso, o pastor Silvio, o que acontece eles estão mantendo um certo preço porque eles sentiram o impacto da queda da demanda dos veículos na rua, né? Então, o que acontece? Os postos de gasolina, se eu for verificar, eles não estão tão cheios como antes, né? Não. Eles estão Há um sofrendo reserva. uma queda, sim, sentiram uma queda no movimento enorme. Porque, por exemplo, primeiro, pensando em rodovia, você tinha o nosso país é muito dependente do modal rodoviário. Então, nós somos dependentes de rodovia. Então, feriadão, tudo quanto é carro na estrada. Consumiam lá combustível. Então, você tinha um movimento de estrada muito forte. E nesse caso, isso parou, pastor Silvio, parou. Então, Parou. você tem um mercado ali que praticamente. Então, eles não estão com a necessidade. Ainda o que acontece? Eles estão tentando se manter com esse preço até onde vê que aguenta a demanda. Só que agora começa uma guerra entre oferta e demanda. Se Verdade. cair muito a demanda, eles vão ter que baixar o preço. Entendeu? Por enquanto, eles estão tentando saber o seguinte: olha, meu, caiu o movimento, mas vamos tentar ganhar com aquilo que a gente tem. E eles não. E qual a ideia deles, Pastor Silvio? Vamos supor que o senhor é dono de um posto de gasolina. Teu preço lá está R$ 4, tá cobrando lá o litro. De repente, o senhor percebe o seguinte: eu vou baixar o preço. Mas isso não vai aumentar a sua demanda nesse momento, porque as pessoas estão em casa na sua maioria. Entendeu? Não, não vai. Então, por isso que o posto de gasolina ele não vê vantagem em baixar o preço nesse momento. Agora, se tivesse uma queda de demanda e com a abertura do mercado, aí eles liberariam mais. Tem mais pergunta aí, pastor? Eu não sei se eu respondi dentro do possível, aí essa é a ideia. Então, mas aí o senhor acha que esse aumento de preço da cesta básica, por exemplo, eu comecei a comprar arroz a R$ 11, né? Hoje eu não consigo achar arroz por menos de 14,50, né? O feijão é um dos maiores vilões. A gente estava pagando 3,50, 4,50 no quilo de feijão. Hoje, o feijão mais barato que você encontra é R$ 7, né? Então, eu acredito que não há uma justificativa para as empresas. Não, eu não acredito que sejam os mercados, porque há um repasse, né, Sim. desses valores, né? O pastor Silvio, eu usei uma palavra no início, que eu comentei até com o senhor, daquela questão da incerteza e irracionalidade. Lembra que diante da incerteza as pessoas são irracionais? O que É, aconteceu, pastor Silvio? Muita gente começou a comprar para sua casa além do que precisava. E nesse sim. momento nem a indústria ganhou ainda, porque aquilo já estava no estoque dos supermercados. Muitos supermercados. E tem o seguinte, pastor Silvio, que foi um exemplo muito interessante naquele início de operação. Se eu deixar ali 100 pacotes de arroz disponível, a visão da pessoa é uma. Qual foi a estratégia dos supermercados naquela hora? Ao invés de 100 pacotes, deixa 90 no estoque, só coloca 10 na gôndola, deixa a gôndola meia vazia e sobe o preço. Chega eu e o senhor no supermercado. Então, na economia clássica, tem três pressupostos em economia, né? Então, uma delas fala que as pessoas são egoístas. Então, as pessoas, diante da incerteza, uma quer ganhar vantagem em cima da outra. Então, É nessa verdade. hora, chegou eu e o senhor lá. Eu vou pensar na minha família. Então, de repente, eu precisava só de um pacote de arroz, eu vou querer levar 5. E É, esses 4 a mais, pastor Silvio, falta para o senhor, vai faltar para uma outra família, irá faltar para mais 3 famílias. E essas famílias, nessa hora, elas terão que pagar um preço bem maior que o meu.
Então, porque eu quis ter vantagem, eu quis sair ganhando. Então, essa irracionalidade das pessoas, por exemplo, elas querer tirar vantagem uma da outra, é isso que afeta. E nisso os mercados aproveitaram bastante, eles aumentaram os seus preços para exatamente prejudicar o consumidor final. E o consumidor final, no desespero, o que fez? Um monte de carrinho cheio. E qual era a É, necessidade daquele carrinho cheio, né? Por que era tão importante verdade. aquele carrinho lotado? Era a sensação, o pastor Silvio, isso que é muito ruim no comportamento. Eu não sei, ele se vira. Então, esse negócio do eu tirar vantagem, isso atrapalha muito. E pagamos um preço hoje pelo arroz, pelo feijão, pela cesta básica, faz o consumidor ficar racional. Só compra aquilo que precisa para ver se os mercados não vão baixar o preço. Eles dependem de nós, né? Só que a escassez te deixa a impressão que nós estamos dependentes deles, né? Então ficamos desesperados. Se eu ver aquela gôndola vazia, e se eu ver uma estratégia que os supermercados estão usando, às vezes coloca assim, a gôndola lá normal, tá normal a produção. Aí aparece assim, limitado a 3 unidades. O Isso, brasileiro eu nessa vi, eu vi ouviu isso? no mercado, eu fiquei horrorizado, porque além do preço estar alto, limitou a Isso. compra. Mas qual a estratégia agora? É o seguinte, se eu colocar limitação, vou passar a impressão que aquilo está Tá escasso, barato. que está para acabar. E aí, nessa hora, só vai querer levar os 3, mesmo precisando só de um. Nossa, é isso mesmo. É Na essa realidade, que é faz. uma, é uma estratégia que eles criaram para lidar com a Sim, cabeça das pessoas, né? exato. Que coisa. Professor, Isso tem realmente. algumas perguntas Manda. aqui. Pode, por favor. O Ricardo, ele está perguntando se os contratos de consórcio com os bancos podem ser desfeitos. Ricardo, nesse caso, o consórcio, quando você entra naquele grupo, aquele grupo é fechado. Então, normalmente, você vai ter que verificar agora com o seu banco, a empresa que você fez o contrato de consórcio, para saber se eles deram alguma suspensão nesse momento, porque se você sair, mesmo assim, você só pode retirar no final, né? Porque tem que acabar aquele grupo, tem que fechar aquele grupo. Então, quando você entra num grupo de cotistas, nós estamos comprando a cota de participação, onde cada um é contemplado naquele mês, então eles têm toda uma sequência. Vale a pena, nesse momento, entrar em contato com a empresa ou com o seu banco para sanar as dúvidas e saber o seguinte, se eles estão abrindo alguma flexibilidade nesse momento, na parte do consórcio. Ótimo. Justamente, porque se ele sair do consórcio, ele não vai receber o dinheiro de volta agora, né? Só lá Não, na frente. não. Exato, faz parte do contrato. É verdade, Agora é interessante saber se eles estão dando alguma flexibilidade nesse momento, né? Mas aí é caso a caso, pastor Silvio. verdade. Maravilha. O pastor Júnior, ele ele tem a seguinte questão aqui. Qual seria o seu primeiro projeto para melhorar a economia, agora e depois da pandemia? Qual Pastor a Júnior, ideia? É o pastor pastor Júnior, Júnior, pastor do Júnior, Casabranca. obrigado pela pergunta. Boa noite. Pastor Júnior, nesse caso aqui, 60, um pouco mais de 60% do PIB da economia depende do consumo, né? Então, e para a pessoa consumir, a economia, o cidadão ele precisa ter emprego e renda. Então, é um papel essencial do governo, nesse momento, verificar o que pode ser dado de incentivo para indústrias, para fortalecer o comércio, para que seja gerado mais empregos. Então, tire esse momento de pandemia, Pastor Júnior, porque esse momento de pandemia afetou a todos. Então, todos estão afetados. Estou falando numa situação quando a economia se restabelece. Primeiro, o momento, o papel presente do Estado em manter emprego. Então, era importante nessa hora, eu não vi grandes movimentos do governo,
nesse aspecto, porém é importante nessa hora saber do empresariado, de repente fazer uma redução na carga tributária da folha de pagamento de uma empresa, né? Saber o que pode ser dar de benefício para que as empresas mantenham empregos. Então, o governo, às vezes, ele pede para o empresariado fazer alguma coisa, mas não dá nada em troca. Então, você tem lá, às vezes, 5, 6 funcionários para pagar. A folha de pagamento, às vezes, normalmente o salário registrado você paga 2 vezes o que a pessoa ganha. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.000 custa ao todo 2.000. E você não vê nenhum esforço do governo nesse momento falar, olha, é o seguinte, vamos, por 6 meses, vamos isentar a folha de pagamento de determinados encargos, né? Então, como não há esse movimento, ele precisa andar conjunto. Então, primeiro, você precisa incentivar o emprego e, para isso, você precisa trazer apoio ao pequeno. Aqui nós temos a grande economia nossa, Pastor Júnior, são dos micro, pequenos negócios. Esses estão agonizando, porque até chegar o apoio para esse pequeno, aquela pessoa que vendia lá um hot dog, um ambulante, até chegar o apoio para essa pessoa, não estou falando na forma dos R$ 600, mas estou falando o apoio como empreendedor. Nessa hora o governo ele precisa atuar dando apoio aos pequenos negócios. Então, eu começaria, Pastor Júnior, de baixo para cima. Porque as grandes empresas, por exemplo, tem shopping fechado. Uma grande empresa que ela estava bem gerida, ela está aguentando esse momento. Então, quando você pega grandes marcas, elas estão ainda fortes nesse momento. Agora, aquela pequena lojinha, ela está agonizando e está fechada. Então, tem aluguel para pagar, de repente tinha funcionário para pagar, agora usou o contrato, mas tem uma parte da empresa, outra parte é do governo. Então, só que nessa hora, esse pequeno está se sentindo abandonado. Então, o que eu falo, entre o que um governo fala até chegar na ponta onde realmente precisa, tem um caminho longo aí e burocrático. O que eu falo, Pastor Júnior, que às vezes dá a impressão que o nosso país, o nosso modelo econômico, ele é muito burocrático. Para o governo tomar decisões, tem muita burocracia, tem muitos impedimentos, tem que falar com o setor A, setor B, setor C, órgão A, órgão B, órgão X, Y, Z, e fica realmente, até chegar o momento que aquela pessoa pode beber um pouco d'água, ela já morreu. Que eu falo que, nesse caso, o abandono, às vezes, do Estado para as pessoas que realmente precisam. Então, por isso que eu começaria de baixo para cima, porque o para cima os fortes têm mais tempo, o rico, a grande empresa tem mais tempo de aguentar um evento desse. O pequeno nunca passou por isso. Nós, como sociedade, nunca passamos por uma crise sistêmica dessa proporção. Nunca passamos. Então, tudo é muito novo. Só que alguns são mais fortes e sabem nadar. O que eu falo que nós somos, nesse momento, aquela criança que está na beira-mar quando vem uma onda forte, sabe? Ela não tem toda a força para sair se não tiver alguém que ajude. Esse alguém, esse apoio, seja uma família, seja um socorrista na hora, o que eu falo é o Estado. O Estado tem que olhar para essa situação de forma muito rápida, né? Então é isso aí que eu faria. Tá certo, maravilha. Foi muito esclarecedor, porque a gente entende que alguma coisa precisa ser feita para o empresariado, né? E até agora nada foi feito. Você tem um Estado muito dividido, né? Parece assim que no nosso país o país nunca se une. Parece que nós vivemos em campanha política, né? Parece que prefeito, É, governador, presidente, a todo momento eles estão cuidando da política. E na boa, Pastor Silvio, para aquele cidadão que está passando fome, passando necessidade em casa, ele não está nem aí com questão política nesse momento. Ele está precisando que o então, Estado funcione,
né? Ele está precisando o Estado laico, que ele funcione, que ele seja justo, que ele dê equidade, que ele cuide das pessoas que necessitam nesse momento. É esse Estado, é esse papel do Estado que a gente precisa, né? E É, nós aqui vivemos, né? Tem a todo momento, é, parece que nunca acaba isso no Brasil, é verdade. enquanto os outros países estão se unindo, né? Vários governos estão se unindo. Nós vimos a união na Argentina da oposição com a situação, se unindo. Você não vê na Europa crises de partido nesse momento. Eles estão com uma causa maior. Fala, não, Sim, vamos diminuir nossas diferenças, depois nós voltamos para a guerra. Mas vamos sim. diminuir nossas diferenças e olhar para o cidadão. Essa pessoa que votou em nós, essa pessoa está precisando de atenção e não as nossas particularidades, as nossas picuinhas, os nossos diz que diz, né? Então, eu penso nesse olhar aí mais prático, pastor Silvio. Verdade. Até antes de eu fazer a próxima pergunta aqui da Viviane, professor, o senhor não acha assim que a gente entende a necessidade? Eu não estou desvalorizando a questão da necessidade, mas o que o Congresso fez, essa abertura para que as prefeituras, os governos municipais, estaduais, é, eles tivessem essa liberdade de fazer, de sair comprando produtos, mesmo que hospitalares, vamos dizer assim, essa forma que foi feita a liberação de verba, isso aí não vai dar um problema lá na frente? Lógico, a conta chega. E é mais fácil descontar a conta numa dívida pública, e ficar lá na frente com uma sociedade muito mais endividada. Olha, eu só tenho uma base, 40% do orçamento de tudo que um governo arrecada, 40% do orçamento é para pagar juros da dívida pública. Então, a gente tem uma dívida pública gigantesca. Então, nessa hora, virar uma conta, virar um pedágio aí para pagar muito grande, pastor Silvio, só que a gente não tem noção, né? É, E aí, por exemplo, a questão é o seguinte, pastor Silvio, o que chega no cidadão realmente, se o Estado entra com dinheiro, se o Estado entra com dinheiro e o senhor vê isso aí acontecendo na vida do cidadão, por exemplo, o auxílio chegando rápido, as pessoas tendo. O Estado, por exemplo, olha, eles têm uma burocracia, a gente não sabe da questão da merenda, como ela chega, se realmente é, foi entregue, como foi entregue, a que preço, a gente não sabe. Então nós ficamos ali com muita informação no ar e o dinheiro efetivamente que tem que chegar na ponta. Então estamos liberando 100 milhões para não sei o quê. Olha, tem 200 milhões para comprar máscara, tem 500 milhões para comprar, sei lá, protetor de não sei o quê. E o senhor não vê o governo mostrando esse a que é o meu cara pensamento. disso chegando e entregando. Então, Não. cadê a cesta básica? Eu, como governante, eu gostaria de filmar, por exemplo, já que eles estão entregando as merendas para as famílias que precisam, o que sobrou das escolas estaduais, das ETECs, tudo, o que sobrou de merenda que estão entregando para as famílias carentes, eu gostaria de ver a cena. Então, mesmo que ele, Então, ele ganhe até uma promoção nisso, mas eu gostaria de ver que isso realmente está sendo entregue, eu gostaria que ONGs falassem, olha, gente, estou postando aqui no Facebook, nós recebemos tantas toneladas do Estado em doação de comida. Cadê a doação de comida, pastor Silvio, do Estado? é Por que muito tanto em pequena. dinheiro? A gente dá a impressão que a gente precisa só da máscara, dá a impressão que a gente come máscara, porque está todo mundo falando em máscara e álcool gel para tudo quanto é lado. E, daí, e o cidadão que está com fome? Como é que ele vai pensar na máscara se ele precisa até estar sem máscara, porque ele está precisando saciar a Poder comer. fome? Ele não está pensando na É, máscara ainda. Então, cadê a doação de mantimentos para essa população? Não tinha uma programação para as escolas, pastor Silvio? A escola sim, estadual, ela não está inativa aí 2, 3 meses? Mas já não tinha sim. sido feita uma programação de compras para merenda em todo esse período? Então, para onde foi Onde está essa essa merenda? alimentação?
essa da merenda. prefeitura, município, e na boa, pastor Silvio, além dessa merenda, teria que vir doação de chegar e falar, ligar para as companhias de arroz, de feijão, de açúcar, que estão faturando aos montes, chegar e falar quantas toneladas você pode doar para o nosso governo para comunidades carentes. Liga para uma por uma. Aí pode fazer promoção, mas entrega. Não é fazer promoção só em entrevista, não. É chegar e mostrar, olha, pessoal, a Açúcar União está doando tantas toneladas de açúcar e nós, aqui está seguindo o caminhão do Estado, nós estamos entregando agora na comunidade, sei lá, Paraisópolis, Heliópolis, estamos entregando para todo cidadão poder receber. Então, essa parte a gente não vê, pastor Silvio. Então, o que eu temo nessa verba aí que foi liberada para prefeituras e municípios é os políticos saberem o seguinte, pô, como eu posso ganhar um agora? Como eu posso arrancar agora para mim? Como eu posso aproveitar essa onda? Né? Saiu até recentemente a questão da prefeitura de Guarulhos, né, que comprou preço de máscara num preço muito acima do que as outras prefeituras estavam praticando. Então, cada prefeitura comprando equipamentos num preço, cada uma tentando negociar com a China para o seu próprio aeroporto, manda avião lá, quer livrar o seu. Aí chega lá no Maranhão, mas quem disse que o Rio de Janeiro não precisa? Quem disse que Minas não... Então você não tem um governo que pensa de forma conjunta, né? Desde a presidência. A presidência tinha que... Estado é laico. Você não tem partido. Quando você governa para o povo, você não tem mais partido. Você tem partido quando você está numa eleição. Acabou a eleição, pastor Silvio. Se o senhor votou em mim e a pastora Claudineia não votou, eu tenho que governar para o senhor e para a pastora Claudineia. Isso é Estado laico. É verdade. A gente não pode abrir mão disso, né? Então, espero ter respondido aí, pastor muito Silvio. Bom. Respondeu sim, muito bom. Professor, assim, só para os ouvintes também estarem atentos, que nós estamos com mais de 100 pessoas agora assistindo a live. Abraço a Isso todos. É muito legal. Eu não estou conseguindo ver as mensagens aí, pastor Silvio, se puder ir falando aí, quem está dando alguma mensagem, estou à disposição. Estamos atentos aqui. Nós temos uma pergunta da Viviane Salles. Manda. A pergunta dela é sobre o transporte escolar. Tem que continuar com o pagamento mesmo sem aula? Viviane, minha resposta agora ela vai ser meio em cima do muro, porém é correta. Depende do acordo que você fez com a escola, o contrato que vocês têm em vigor, né? O contrato do Estado eu desconheço, parece que o Estado ia dar algum subsídio nesse momento para o transporte escolar, desconheço, tá? Não sei se isso realmente está acontecendo, foi só uma notícia que eu ouvi que teria um subsídio devido às vans estarem paradas e o custo não para, né? Você deve ter reduzido o custo de combustível, mas o seguro não parou, a prestação do carro também não. Então, nesse caso, Viviane, é importante saber o seguinte: você tem um contrato feito com a escola, esse contrato pensava em alguma contingência, por isso que é importante, Viviane, sempre quando você for fazer um contrato, é que o outro lado sempre pensa nisso. Quando você faz um contrato com o banco, ele está confiando que você vai pagar, só que no contrato dele está cheio de cláusula lá para caso você não pague, ele saber como vai te acionar. Mesma forma, a gente fala em contingência. É importante o seguinte: você tem uma empresa, você está assinando um contrato. Bom, nesse contrato você previu algum risco? Estava num cenário perfeito, num cenário técnico assim, de economia funcionando plenamente. Será que naquele momento a gente assinou de forma racional? Porque você precisa pensar no seguinte: peraí, no meu contrato, e se eu tiver algum problema? E se a escola pegar fogo? Se a escola não funcionar? E se de repente eu ficar impossibilitado, eu ficar doente? Qual vai ser o plano de contingência? O que eu vou acordar com a escola? De repente, quem vai dirigir o carro se eu estiver ausente? Então, nesse caso, a gente precisa pensar em plano de contingência, saber, caso minha atividade paralise por algum período, o que pode ser feito. Então, analisa se tiver um contrato com a escola, senta com a escola para conversar nesse momento e saber o seguinte: olha, o que nós podemos acordar quanto
a nossa negociação. Às vezes as famílias elas vão deixar de te pagar, você recebia diretamente da família, não sei se você recebia da escola ou da família, Viviane, mas a família vai deixar de pagar e fala o seguinte, eu não estou pagando porque meu filho não está utilizando. E de repente, será que você tinha um contrato com essa família e que você pode acionar agora e falar, não, peraí, no nosso contrato estava combinado que mesmo tendo férias, suspensão, teria que ser pago uma parte. Então, dá uma verificada nisso, tá bom? Tá certo. É isso aí. Sempre rever os contratos agora, né? Exato, exato. Tá certo. Professor, nós temos mais Manda. uma pergunta aqui da pastora Neide. A pergunta Pode é bem falar. complicada. Ela, Ô, pastora é, Neide, vê lá, que eu não sou advogado, não, sou economista. eu acho que o negócio aqui complicou, viu, professor? É. Vem mensagem que eu Quero sou saber- pastor, não sou economista, eu vi nas postagens, meu cara. o Pastor senhor já, Silvio. já, já se tornou pastor na Ilim, viu? A Fala, pastor pergunta dela é Silvio. assim: é, quero saber se os patrões dos que não são registrados são obrigados a dar cobertura de salário. Aqui a gente já vê um problema, né? Ixi, aí tem um monte de erro, hein, pastor Silvio? Peraí. Então, O justamente, né? patrão, você não tem registro com o patrão e está agora sem receber. É, Nesse caso, por exemplo, você não pode nem pedir a redução de jornada, né? Porque o trabalhador que está com CLT, ele, hoje tem um acordo entre empregado e empregador de reduzir a jornada para 75, 50 ou 25%, né, de jornada de trabalho ou suspensão por 3 meses e recebendo do governo. Nesse caso, você só estará recebendo o auxílio do governo, que como você não tem registro, para o governo você está sem renda. Então, você é, precisa se cadastrar lá no auxílio, né, no crédito emergencial, para você poder receber os R$ 600. Então, vai ser tua possibilidade nesse momento. Eu não sei o quanto vai ficar abaixo, mas o empregador ele só vai fazer o acordo de redução com os seletistas. No seu caso, só se você conseguir um acordo informal com ele, de falar, olha, leva a tabela, saiu publicamente a tabela de redução de jornada, né, e a tabela de suspensão, e mostra, olha, eu teria direito a R$ 900 e vou receber 600 do governo, você tem como colaborar com os 300 que faltam nesse momento? Porque eu não sou registrado, o que a gente pode acordar entre nós? Receber tudo dificilmente, porque vários trabalhadores, mesmo CLT, estão sofrendo redução de jornada, né? Então, verdade. tecnicamente, não juridicamente, a resposta que eu posso te dar é essa. E a situação dela é mais complicada ainda porque ela disse aqui que ela não está trabalhando. Então, entrou com o auxílio do governo? Está recebendo o auxílio? Né? Tá, ela entrou com pedido. Então, agora é só, como ela aceitou trabalhar informal, pastor Silvio, agora também na hora da crise vai ser só se tiver uma conversa, também um acordo informal. Verdade. Aconteceu, Porque não era para ser dessa forma, aconteceu, agora é conversar com a outra parte mesmo. Porque ele também deve estar é, com a empresa parada, tudo, então tem que conversar. É sempre é, o que pode ser feito entre as partes, é o melhor caminho, pastor Silvio. Só as duas pensar em fases do cem por acordo. cento de um lado não vai dar. Que o outro lado também está com uma empresa fechada, tem funcionário para pagar, aluguel para pagar, então está realmente complicado pensar só em um lado nesse momento. Sim. É difícil. Sobre? O professor, o senhor estava falando Oi. sobre gerar renda. Tem mais alguma dica? Não, da geração de renda foram aquelas mesmo, né? Aí a Legal. gente começa a falar o seguinte, o que a gente vai bater nessa tecla de 4 anos e necessário, e a gente não vai desistir disso, né, pastor? Você vai falar, quando que eu começo a guardar dinheiro, né? Sim. Então, eu falo o seguinte, começa agora. Então, por exemplo,
Muitas pessoas estão sacando esses R$ 600 e já gastando tudo de uma vez, já pagando contas de uma vez. Não, para. Seja racional nessa hora. Pega o dinheiro, veja as prioridades, que eu falo que gastar sem fazer orçamento, pastor Silvio, sem fazer planejamento, gastar assim, eu uso o exemplo de se eu querer fazer uma comida na sua casa, o senhor abrir o armário e pegar aleatoriamente qualquer produto para fazer o prato de comida. A Entendi. tendência de sair tudo errado é muito grande, né? Então, por exemplo, receber os R$ 600, que pressão vem de tudo quanto é lado. O banco quer receber, cartão quer receber, amigo quer receber, todo mundo quer receber, Enel quer receber, a conta de luz, a Sabesp quer receber, todo mundo quer receber. Só que às vezes você tem dinheiro para pagar 5 e você tem 10 necessidades, 10 pessoas te cobrando, e o teu dinheiro é para 5, né? Priorize o que realmente é importante. Faça a lista dos seus gastos, verifique o que você tem de compromisso que está atrasado com cada coisa, ao receber o auxílio, e não é chegar no mercado e já ir comprando tudo de uma vez, não. Verdade. Chegar, saber o seguinte, o que eu preciso comprar? E pensar o seguinte, pensa que você, ao invés dos 600, você recebeu 300 naquele momento para fazer mercado. Vá com os 300. Pense na tua cabeça que você tem 300. Verifica se vai dar certo. Faltou muita coisa para sua casa? Faltou comida? Primeira etapa, né? Lógico, né, pastor Silvio, é a comida. Faltou comida para sua casa? Então, verifica. Não, consegui suprir. Nos itens essenciais. E também nos itens essenciais, é o que o pastor Silvio também já comentou. Não vai comprar cegas, né? Não vai compra com susto, aleatoriamente. Pesquise o preço. Às vezes aquele É. supermercado está muito caro determinado produto, né? Pesquise uma marca que substitua, pesquise a marca própria, né? Verifique a possibilidade. Se tiver estabelecimentos que vendem arroz, feijão, a granel, alguma coisa, compre a granel, né? Verifique possibilidades de como você pode usar bem aquele orçamento. Eu vi muito depoimento e até me causou um susto, né, pastor Silvio? Muitas pessoas falando, o que você vai fazer com os seus 600? Ah, vou pagar umas dívidas que estou com compromisso. E eu pensei o seguinte, poxa, peraí, mas a gente só vai pagando tudo se você tem certeza que você está com um horizonte muito claro, que essa renda vai entrar em maio, junho, julho, agosto, setembro. Nesse Então, momento, você tem que parar e falar, bom, o que que eu faço com a minha renda? Né? Eu estou com R$ 600. O que eu consigo fazer com os R$ 600? O que eu vou priorizar? Só que eu percebia que muitas pessoas estavam saindo já da Caixa Econômica nas matérias, né? Não sei nem se aquilo aconteceu, mas pelo depoimento das pessoas. Muitas pessoas já estavam saindo da Caixa Econômica e indo para o mercado. Só imagina eu indo para o mercado com fome, pastor Silvio. ixi, não dá certo não. A gente O que compra vai tudo que está na acontecer? frente. Vou pegar sem ver preço, vou pegar. Ih, vai dar vontade de doce. Eu vou levar coisa que eu não precisava, vou levar prudência. Prudência. A gente saber nessa hora ter prudência naquilo que vai gastar, porque esse pouco, seja pouco, seja muito, é esse pouco que a gente tem agora, pastor Silvio. Então, se é esse Verdade. pouco que o cidadão está agora, você tem que otimizar o máximo possível esse valor que você tem. Se você está recebendo um salário reduzido da empresa, gente, qual é o perigo agora de redução de jornada? Tem pessoas que, como elas trabalhavam já com uma despesa fixa menor que a receita, menor que o salário, elas tinham folga. E agora, por exemplo, tem pessoas que vão sofrer redução de jornada. Eu, na boa, pastor Silvio, eu falo assim, já corta sua despesa em 25%. Se a jornada vai reduzir 50%, mesmo com o auxílio do governo, nem conte com esse auxílio. Já veja que você pode cortar sua despesa. Então, assinaturas, verifica a assinatura de Spotify, Netflix, aquele monte de assinatura que você tem. Hoje eu estava até comentando com a minha esposa, né? Tinha uma assinatura que eu percebi e falei, pô, peraí, deixa eu ver um negócio, né? Eu tenho aquele sem parar, sabe, que usa para pedágio e estacionamento, né? Eu estava olhando sem parar e realmente usava ele, porque na parte de estacionamento, em shopping, essas coisas, ele é prático e tinha uma mensalidade baixa.
Eu olhei agora, a mensalidade dele estava R$ 27. Eu não estou usando o carro. Aí liguei, É, pastor Silvio, para cancelar o serviço, né? A sim. minha ligação, sabe para quanto eles reduziram? Para R$ 10 e pouco, R$ 10,15, R$ 10,20. A minha ligação reduziu minha despesa em R$ 17. É, Então, R$ 17 é aquilo que eu já posso trazer para minha casa de economia. Então, é uma verdade. pequena atitude. Verifique agora as despesas que você tem, aquilo que você pode reduzir, né? E não conte com, agora eu vou ganhar 600, vou gastar 600. Se o governo der 1.000, eu gasto 1.000. Se o governo der 2.000, eu gasto 2.000. Bom, mas vai parar quando então, né? Nessa hora, Justamente. não, gente. Não conte. Faça conta mesmo no papel. Seja chato nessa hora de tomar o máximo cuidado possível com o seu dinheiro, porque ele está difícil de ganhar e, pelo que o pastor Silvio já comentou aí, muito rápido para gastar. É muito rápido esse dinheiro ir embora, gente. Não é só os 600, você pode estar aí com 1.000, 2.000, 3.000. É muito rápido para esse dinheiro ir embora. Verdade. Professor, o pastor Severino, a Pastor pergunta dele é o Severino. seguinte: isso. O banco pode te acionar, acionar? Acionar com um cartão de crédito atrasado agora? Quer dizer, acho que a questão acionar cobrar, né? O cartão de crédito que se pode negativar, pastor, se você pode acionar com Acho que é bloqueio de negativo. bens, essas Deve ser coisas. negativar. Isso. Negativar, o pastor Silvio, acho que nesse ritmo aí ele vai poder sim, porque vai ser uma inadimplência. E aí ele tem que tomar muito cuidado, pastor Severino, tomar muito cuidado no seguinte: você vai chegar na administradora, eles vão propor um acordo. Verifica a que taxa está sendo fechado esse acordo, tá? E nesse momento é importante saber o seguinte: olha, não, essa taxa está muito alta. O que que você pode fazer de taxa menor para mim? Então, verificar se o senhor consegue fazer um parcelamento do cartão. Só que nesse parcelamento, o pastor, nesse caso, não ir emotivo, ir desesperado, né? Como se, nesse caso, não tenho o que fazer, assino qualquer coisa, o que que você propõe que eu assino? Não, peraí, que taxa você está fazendo? Né? E mesmo sabendo que está precisando, saber se pode reduzir a taxa. Porque nessa hora, normalmente, eles têm uma tabela de taxa máxima e mínima que pode praticar. E produto de banco, eu sempre comento, pastor Silvio, produto de banco é dinheiro. Então, nesse caso, É, se oferecer a 8% ao mês e o senhor aceitar, ele não vai te oferecer a de 6% que ele tinha. Então, é é verdade. verificar realmente se tem possibilidade de negociação. Falar, olha, estou sem recurso nesse momento, quero saber o que o banco tem feito e, o senhor pode parcelar em tantas vezes. Tá, mas esse parcelar será com que taxa? Taxa, É, não, essa taxa eu não tenho como pagar. Então, verificar até onde pode conseguir uma boa taxa. verdade. Ok. Até aproveitando essa pergunta do pastor Severino, é, até boa noite, pastor Severino. Eu nem cumprimentei o senhor. Eu É, já dei o boa noite lá para ele, pastor Severino. aproveitando essa pergunta Pode do mandar. pastor Severino, é, eu estava acompanhando um pouco a questão das taxas, né? Os bancos, eles estão ofertando dinheiro agora, empréstimos, né? Numa taxa mais baixa, né? E com um prazo mais longo para poder pagar. Será que realmente está acontecendo isso ou é uma pegadinha dos bancos? Pode ter essa possibilidade, pastor Silvio. O importante agora, a sugestão que eu tenho dado é, se você tem um contrato em vigor e você está conseguindo pagar o contrato, então tente manter esse contrato, né? Para não fazer um novo contrato, um novo empréstimo, porque o contrato em vigor, ele sempre elimina o anterior. Então, nessa hora de assinar um novo contrato, tem que ficar atento no seguinte: se eu tinha uma dívida, vamos supor que o senhor é o banco, eu devia lá para o senhor 10 parcelas de um crédito pessoal. E agora eu quero renegociar nesse contrato
já que agora eu vou antecipar para poder fazer um contrato atual. Então é importante verificar se tem essa possibilidade, pastor Silvio. Se não, nesse caso aí, ver com o banco se tem essa possibilidade e não aceitar a primeira oferta, não. É A alta verdade. relevância da primeira oferta, não dizer sim de cara, não. Tá bom, pastor É, Severino? ficar esperto, né? Isso aí. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é um pouco longa. Deixa eu ver se eu vou conseguir. é, é, Eita, sumiu aqui. Ah, achei. Eu vou olhar aqui no tablet porque é um pouco Tá bom. longa e para mim ler aqui no celular é um pouco difícil. Certo. Minha pergunta é a Dona Maria Rita, Rita Maria Marques. Né, eu falou ao contrário. Ri- Rita Maria Marques. Rita Maria. Tá. Devido à Qual é? situação atual, passei a trabalhar em home office. A instituição é obrigada a dar alguma ajuda de custo para gastos com internet, energia elétrica? E o vale-refeição pode ser cortado? Rita, obrigado pela pergunta. Olha, nesse momento, o governo, que aí você tem que partir de um acordo do governo federal com as empresas. Né? O governo não tomou nenhum cuidado nesse aspecto, Rita. Então, praticamente, as pessoas passaram a trabalhar em home office e sem nenhum apoio, às vezes, da empresa na questão de, olha, a tua luz vai ficar mais cara, ou você está usando agora, você vai ter que aumentar o teu pacote de internet para dar conta. E nesse momento, as empresas não tiveram esse cuidado. O que eu julgo um erro por exemplo, algumas empresas, principalmente grandes, elas poderiam aproveitar esse momento. Então, pensa o seguinte, pastor Silvio, o senhor tem lá uma grande rede de lojas, né? Vamos supor que o senhor vende lá eletroeletrônicos e tal, e teu funcionário está trabalhando em home office. Poxa, quanto custaria para o senhor, como empregador, negociar com a Samsung e com a Dell, de repente, 100, 200 notebooks, né? E olha como isso ajudaria o colaborador nesse aspecto. Inclusive, as empresas tiraram o Vale Transporte. Poderia criar o governo poderia criar um serviço semelhante ao Vale Transporte e falar o seguinte: olha, um serviço de home office, que seria um valor que você receberia para poder pagar ali o seu serviço de internet, né? Então, eu espero que as empresas grandes elas acordem para isso, né? Não adianta só cobrar do colaborador e ele tem que ter uma internet boa, ele tem que ter computador bom, ele tem que ter estrutura boa. Não, de repente ele não tem. E para a empresa é mais fácil a empresa ceder um notebook, ceder um equipamento nessa hora, dar algum apoio do que exigir somente do colaborador. Porque a empresa ela tem que dar esse suporte, né? É, eu acho que nesse caso muitas ganhariam até como imagem no mercado. Olha, fechamos uma parceria, sei lá, dando como exemplo, tá, pastor Silvio? De repente, Magazine Luiza, se está trabalhando em home office, olha, fechamos uma parceria com a Samsung, estão sendo doados 200 notebooks para os nossos colaboradores que estão em home office. Então, eu duvido até que a Samsung, se fizesse uma propaganda, se ela cobraria isso. Professor, perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Perdeu? Por quê? Calma, né? Eu dele. Professor, alô. Perdemos o seu áudio, professor.
Deixa eu ver se é só o dele. Alô? Professor? Professor? Acho que nós vamos ter que recomeçar, professor. Pessoal, nós vamos começar a live para ele poder encerrar a pergunta. Vamos